Isso, eu quero conversar com o nosso repórter Bruno Pinheiro para falar sobre aquela celeuma envolvendo a direção do União Brasil. O Bruno vai trazer mais detalhes para a gente agora, porque está havendo uma movimentação intensa no partido para se definir se Luciano Bivar, que permaneceria até maio, vai continuar mesmo ou terá de sair antes, diante das acusações do incêndio da casa do novo presidente do União Brasil, que vai assumir ainda o cargo. E aí, Bruno, em que pé está essa confusão? Porque acabou se tornando isso, né? Olha só, Evandro, são muitas informações e muitas dúvidas também, na verdade. Antes, ótima tarde a você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Fiz um questionamento a essa assessoria do União para tentar entender que essa lista, quem foi de fato que recebeu esse convite sobre essa reunião, essa executiva. E aí, até minutos antes, assessores não tinham a informação se a executiva que foi chamada é a executiva atual ou a executiva antiga da outra eleição. Então, isso estava incerto, mas a verdade é que vários senadores e governadores, outros nomes também, foram chamados e estão nesta reunião. Após esta reunião, haverá uma entrevista coletiva. O que é essa reunião de fato? Que vai iniciar um procedimento para analisar a expulsão de Luciano Bivar, ex-presidente da legenda, ele ser expulso então. Isso não iria acontecer hoje. Seria então o quê? Iniciaria essa reunião, audiências também vão acontecer de forma jurídica para tentar entender como isso seria e aí no final essa expulsão seria confirmada. Aí eu fui tentar entender se ele vai continuar na Câmara dos Deputados com essa vaga ou não. No caso de uma expulsão, ele continua com uma cadeira na Câmara dos Deputados, sim. Aí, no caso de uma reeleição, será necessário claramente se ajeitar, ser acomodado em uma outra legenda. Mas ele seria expulso, então. Alguns aliados antigos entendem que ele esticou essa corda demais, que acabou numa escalada, subindo o tom, até chegando a essa confusão, que tem essa suspeita, então, de ter autorizado, enviado alguém para esse incêndio, enfim, tudo isso que agora está sendo investigado na Polícia Civil. Então, esta reunião está acontecendo aqui na capital federal com representantes de vários estados, vários governadores e senadores que repudiam também este gesto, mas dia 29 do mês de março haverá uma outra reunião. Essa sim, foi Luciano Bivar quem chamou e nessa reunião ele de fato vai reafirmar que não reconhece o resultado da última eleição e que ele ainda assim é o chefe da legenda, já que após essa eleição não existe nenhum documento, uma comprovação jurídica de que isso é certo ou de que é aceitável de forma interna dentro da União. Agora aguardar o resultado dessa entrevista coletiva que vai acontecer em alguns minutos, Evandro. Legal, Bruno. Você traz novidades para a gente se te vis. Falando ainda sobre questões partidárias, temos o União Brasil agora convocando ali até uma reunião para determinar o que vai acontecer com Luciano Bivar ou não, se ele permanece até maio ou se ele deixa o cargo antes mesmo e Rueda já assume então a presidência do União Brasil depois desse imbróglio todo que teve até caso de incêndio na casa do atual presidente e de sua irmã e troca de farpas e acusações entre ambas as presidências, aquele que deve deixar o cargo agora e aquele que foi eleito pela maioria. Aonde que isso vai parar, hein, Fábio Piperno? Eu disse que é uma trama rocambolesca, né? Claro que não há mais clima para o Bivar continuar no partido, ele vai ter que buscar agora uma saída honrosa, uma outra sigla. Só que o problema é que há investigações abertas aí sobre isso, quer dizer, veja, são duas casas incendiadas, ele acusa inclusive a esposa do presidente Rueda de ter roubado o seu cofre, né? Ele falou isso, né? Brigou lá com o Caiado. Então, é muito, assim, a situação dele, obviamente, em relação à União Brasil, acabou, né? Ele não tem mais clima para continuar. Não sei o que vai acontecer com ele, não sei em que legenda ele vai se abrigar. Agora, é um desfecho melancólico para um partido tão importante que tem 3 ministros, tem uma bancada, né, de parlamentares
enfim, a irrelevância... Que está pleiteando as presidências das casas. Claro. Né? A gente tem que lembrar isso. União Brasil pleiteando presidência da Câmara e do Senado. Ambas. E eu quero até trazer aqui o que foi apresentado em termos de documento para ouvir o Luciano Bivar. Bruno Pinheiro compartilhou conosco aqui no grupo. Brigadão, Bruno. Ele fala o seguinte: após decisão de recebimento da representação, o secretário-geral do partido, Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto, abre prazo de 72 horas para a manifestação do representado. E aí, a partir de então, depois dessas 72 horas, começa-se a intimação e uma decisão que será tomada ali pelo partido, que pode, inclusive, gerar afastamento da função e expulsão com cancelamento de filiação. Luiz Felipe Dávila. Então, veja só. O Bivar teve um papel muito importante em criar a União Brasil. Ele foi o que fez toda essa costura com o DEM. Ele teve um papel importante, ele foi uma liderança importante na consolidação desse partido que se tornou um dos maiores partidos. Mas aí o que acontece? Começa essa história do sujeito não querer sair da cadeira. Agora, ele está tão isolado que não tem um membro do União Brasil defendendo o Bivar. Está todo mundo do outro lado. Então ele não só foi derrotado na eleição, como também não tem ninguém defendendo, de relevância no partido, defendendo o Bivar. Então ele já está completamente isolado, vai terminar de uma forma também melancólica, como bem disse o Piperno, vai ser expulso do partido, provavelmente, porque é uma pessoa que, depois de ter criado o partido, criou enorme dissidência dentro do partido. E o partido sempre espelhe pessoas que criam dissidência dentro da sigla, porque isso é contrário ao próprio interesse e à sobrevivência do partido político. E o partido hoje tenta caminhar até para aumentar mais esse quinhão, trazendo o PP. Bom, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo aqui a situação de Luciano Bivar no União Brasil, depois da confusão envolvendo a eleição de Antônio Rueda, agora que deve assumir o cargo. Quero saber de você, Alan Gani, de que maneira que você entende o desfecho de Bivar, porque as indicações é de que ele deve deixar ou ser expulso do partido. Exatamente. Até cantei essa bola ontem, falei, não tem mais clima para ele continuar, da mesma maneira que João Amoedo não tinha mais clima para continuar no Partido Novo, né? Não é de hoje que tem essas desavenças políticas de pessoas muito importantes no partido, presidente do partido saindo, ou mesmo Marta Suplicy, que não foi presidente do PT, mas saiu também, historicamente era um nome muito forte, sai do PT, né? Agora volta aí numa relação mais cordial, mas isso acontece, acaba gerando fissuras e às vezes cicatrizes aí que não se fecham, né? E eu acho que é muito emblemático, Evandro, por quê? Porque o União Brasil é um partido muito fragmentado. Que União Brasil que a gente está falando? A gente está falando de um União Brasil que ao mesmo tempo tem o Caiado, que é uma forte oposição ao governo, mas existe União Brasil, que é o próprio Bivar, que é governo, né? E que justamente o racha ali com a ACM Neto é justamente por ter se aproximado do governo. Aliás, lá atrás, aliado de Bolsonaro. Então isso mostra esse fisiologismo do União Brasil e quantos feudos tem dentro do União Brasil, acaba dando nisso. Ô, Gustavo Segré, você acha que essa quantidade, né, de pessoas diferentes, de partidos que acabaram integrando e formando o União Brasil, se transformaram num tiro do pé de Luciano Bivar nesse momento? Era necessária a união, sempre escutando a Luiz Felipe Dávila nessas questões que vai tendo que concentrar o poder em menor quantidade de partidos. Isso estabelece que quando um era presidente do partido A, o outro era presidente do partido B, entre os dois formam o partido C, está sobrando o presidente. E aí é quem vai ocupar esse lugar. O partido Desunião Brasil vai continuar desunido até resolverem essas questões, sobretudo por uma situação em que o poder do político está ou no cargo ou no dinheiro que ele possa ter que repartir. Ninguém quer soltar o osso. E quando tem esse risco, é melhor, interpreto isso pelo que está mencionando o Bivar, é melhor sair quebrando tudo e batendo a porta que ficar num ambiente hostil que já não tem mais lugar para ir. E uma frase que prima muito a minha vida profissional e pessoal, que o sucesso de hoje não garante o sucesso da manhã. Todo o que ele conquistou na formação de União Brasil foi parte do passado. Daqui para frente é outra etapa e ele terá que se adaptar.